Olá, boa noite a todos. Vamos dar agora início à nossa primeira aula remota, né? Falaremos um pouquinho da bovinocultura de corte, que será o assunto da primeira avaliação. Então, só para relembrarmos, né? Esse semestre falaremos da zootecnia dos ruminantes. Quem são mesmo os ruminantes? Bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, tá? Diferente do que a gente viu semestre passado, né? O pessoal que era do quinto, que tínhamos equinos, falamos de aves, falamos de suínos, tá? Então, esse semestre focaremos nos ruminantes. Tá um pouquinho embaçada a imagem, eu acho que é meu computador, mas vamos lá. Então, os ruminantes, eles têm essa grande particularidade que é a alimentação, né? Então, eles diferem dos não ruminantes justamente porque eles se alimentam basicamente de vegetais, né? Portanto, são herbívoros, mas não possuem enzimas capazes de digerir a celulose, porque em seu trato gastrointestinal existem as bactérias, protozoários, alguns fungos, né, responsáveis pela digestão da celulose presente na planta, o que propicia, né, o aproveitamento dos nutrientes da planta, gerando então energia. Então, eu acho que a gente falou semestre passado, né, que a moeda energética dos ruminantes são os AVGs, ácidos graxos voláteis. Então, na verdade, os ruminantes, eles se alimentam para nutrir esses micro-organismos do rumen e esses micro-organismos, em troca, geram essa moeda energética, que são os ácidos graxos voláteis, certo? Então, em relação ainda à digestão, os ruminantes possuem apenas dentes incisivos inferiores, na parte superior da maxila só possuem os molares. Então, uma característica aí dos ruminantes de não possuírem os incisivos inferiores, os incisivos superiores, tá certo? Conforme a imagem aí ao lado. Para se alimentar, o ruminante, então, aprende o alimento e não mastiga imediatamente. Então, quem já viu aí um ruminante se alimentando, eles usam bastante a língua para essa apreensão do alimento. Ele engole esse alimento que vai para o rumen e voltará a mastigá-lo em outra ocasião. Então, isso gera então a ruminação, esse ato de o alimento voltar à boca, mastigar novamente, engolir, enfim. Os ruminantes, eles então possuem um estômago único, porém esse estômago ele é dividido em 3 compartimentos ou divertículos, que é o rumen, o retículo e o omaso. E os ruminantes também possuem um estômago verdadeiro, muito similar ao estômago dos não ruminantes, que é chamado de abomaso. Então, aqui uma imagem, né, mostrando que o alimento chega do esôfago. Então, ele faz todo esse percurso, retículo, rumen, omaso e abomaso. Após passar pelo estômago verdadeiro, que é o abomaso, vai para o intestino e segue o percurso. O rumen e o retículo, eles são 2 órgãos muito similares e muito próximos. Então, vários autores classificam como rumen no retículo, mas só para vocês saberem que o rumen é um e o retículo é outro, tranquilo? Então, devido a essa afinidade funcional e anatômica do retículo e do rumen, né? Alguns autores classificam como um só, mas não são, são 2, tá? Ambos, tanto o retículo quanto o rumen, estão localizados do lado esquerdo da cavidade abdominal. Então, é muito comum aí utilizar a ausculta, né, do lado esquerdo para ouvir o funcionamento do rumen, enfim. O rumen ele é subdividido internamente em sacos, né? Então, ele tem essas divisões que a gente consegue observar nessa imagem abaixo. Cada compartimento desse altinho é um saco, né? O saco do rumen. E o rumen, para seu perfeito funcionamento, precisa ter 2 características muito importantes, né? A temperatura entre 39 e 40 graus e um pH entre 5,5 e 7. Então, precisa esses 2 itens, né, pH e temperatura, estarem dentro dessa faixa. Caso não esteja, pode ocorrer uma complicação até o óbito do animal. O omaso, então, ele é preenchido por lâminas musculares que se alojam em folhas, como páginas de livros. Então, todo mundo já comeu o famoso livro, né? Nada mais é do que o omaso. Então, esse omaso ele está localizado do lado direito da cavidade abdominal do animal. Sua atividade está relacionada com a classificação de alimentos, por isso que
ele tem essa característica anatômica de se parecer com folhas de livro. Justamente são essas estruturas que fazem a seleção do alimento. Olha, esse alimento ele ainda tem um tamanho muito grande. Volta para o rumen. Não, esse alimento está ideal, então passa para o abomaso. Então é mais ou menos assim que funciona o omaso. E finaliza aí o estômago com o estômago verdadeiro, né, chamado de abomaso. A primeira porção glandular, ou seja, possui glândulas digestivas, principalmente que liberam o suco gástrico, pepsina, amilase, enfim, é dentro do abomaso. E também está localizado do lado direito da cavidade abdominal do animal. Então, do lado direito temos omaso e abomaso e do lado esquerdo rumen e retículo. Tranquilo? Aqui uma tabela, também não está legal a visualização, mas só para mostrar para vocês o quanto temos no Brasil até o ano de 2010, está até um pouquinho desatualizada, né? Mas a quantidade, o crescimento de número de cabeças de rebanho, né? Que temos no Brasil. Então, os bovinos, gente, sem dúvida alguma, é o que lidera aí a produção brasileira animal e a importância de entendermos direitinho o funcionamento dessa atividade, né? Então, aqui um gráfico mostrando as principais regiões, né, com maior produção de bovinos. A gente sabe que a região centro-oeste despenca aí na produção de bovinos. E último, a gente tem, digamos, a região norte, né, que a gente sabe, região nordeste, devido à escassez dos recursos hídricos, né, porque sem uma pastagem adequada, sem alimento, o animal não consegue sobreviver, certo? Principais estados produtores de carne no Brasil, então a gente tem os que produzem mais, né? A gente sabe que Mato Grosso do Sul, Goiás são os principais, né? Por isso que na imagem anterior a gente tinha o Centro-Oeste como a principal região produtora de carne bovina. E a criação dos bovinos do Brasil depende das condições regionais. 3 são os principais sistemas de exploração capazes de conciliar essa condição com as necessidades das criações. Então, a gente também viu o semestre passado, mas relembrando, temos 3 grandes sistemas de criação, né, que é o extensivo, que é o grande sistema ainda utilizado em locais não muito digamos, de uma grande quantidade de terra, porém poucos recursos de instalações. Então, a gente tem o sistema extensivo. O sistema semi-intensivo, que seria o meio termo, também chamado de sistema semi-extensivo, também está correto. E o sistema intensivo, que é o sistema de confinamento que temos hoje muito disseminado no mundo e no Brasil já está em crescente crescimento. Então, vou diferenciar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor entre esses 3 sistemas. O sistema extensivo ele é muito praticado de forma extrativista, ou seja, as criações com grande extensão de terra, né? O pequeno produtor, então, essas grandes extensões de terra distantes dos grandes centros, dependendo do manejo de pastagem, dos investimentos são até menores. Existe também o pastoreio racional de Voisin, né? Que é o sistema Voisin. O manejo racional dessas pastagens, que preconiza a divisão da área do pasto em várias parcelas, em que na mesma são fornecidos água e sal mineral. Estes pastos são manejados onde é possível aumentar sua produtividade. O nome é dado em homenagem a um pesquisador francês, o André Voisin, que faleceu em 65. Enfim, o sistema extensivo, então, hoje, ainda existe, né, em alguns países mais desenvolvidos que não tem essa grande disponibilidade de terra, não tem mais tanto sistema extensivo, mas no Brasil a gente sabe, aqui no estado de Roraima, né, a maioria dos produtores eles trabalham com sistema extensivo. O sistema semi-intensivo existe uma suplementação a pasto realizada na época das águas e seca ou apenas na seca. É um meio termo, digamos assim, entre o sistema extensivo e o sistema totalmente intensivo, que é o confinado, né? Então, esse meio termo temos o sistema semi-intensivo. Já o sistema intensivo, que é o mesmo que o sistema de confinamento,
realizam-se as terminações do animal. Geralmente, né, tem essa grande área que faz o sistema extensivo e na fase de terminação, que seria só a engorda daquele animal, o animal é transferido então para esse confinamento, que é o sistema intensivo, né? Então, se mantém ali atividades de alto custo devido às instalações e manejo. São animais que recebem alimentação a coxo, né? Então, esse alimento tem que estar totalmente balanceado, adequado para esse ganho de peso. Essas instalações também devem fornecer um bem-estar, para esses animais, né? Visto que, por exemplo, tem regiões no Brasil, por ser um país tropical, muito quentes. Então, confinar os animais significa também investir bastante nesse bem-estar, principalmente em relação à temperatura, né? Aquecimento térmico dentro dessas instalações, o próprio estresse, né, que causa esse calor. Então, tudo isso envolve, né, atividades de alto custo dentro do confinamento. Então, vamos parar por aqui. Aula que vem a gente continua aí a parte introdutória, tá? E eu gravo outra aula para vocês. Agradeço a todos, uma boa noite a todos. E continue se cuidando, viu? Um abraço.